Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à exposição do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. No domingo passado nós falamos do versículo 1 até o versículo 5 e hoje falaremos do 6 ao 10. Eu gostaria de convidar você para estar aí acompanhando a leitura da Santa Palavra de Deus a partir do versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, cheio de graça, de amor, de verdade, Tu és o único Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, ó Deus, conscientes da nossa condição de pecador, conscientes, ó Deus amado, da nossa impossibilidade de chegar até o Senhor sem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É confiando na pessoa dEle, na obra dEle, que nos achegamos a Ti. É por meio do Senhor Jesus Cristo, é por meio da sua obra vicária, é por meio do seu sacrifício, da sua obra justificadora, que nos achegamos, dando graças ao Senhor por nos aceitar em Jesus Cristo. Muito obrigado. Colocamos diante do Senhor o nosso coração e pedimos que o Senhor fale, pedimos que o Senhor trate, pedimos que o Senhor nos transforme através da Tua Santa Palavra. Em o nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, em o nome de Jesus, amém. Como falamos no domingo passado, nós fizemos a exposição do versículo 1 até o versículo 5, onde abordamos aí assuntos importantíssimos e edificantes para a nossa vida espiritual, a exemplo da regeneração, mostrada aqui pelo apóstolo Pedro, pelo despojo de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Esse despojo, Pedro mostra que é a condição para que cresçamos. Precisamos abandonar o pecado, precisamos abrir mão do pecado para que haja o desejo ardente. E esse desejo ardente, ele apresenta a figura da criança recém-nascida que busca o genuíno leite espiritual, que é a própria palavra de Deus, genuíno leite, não um leite falsificado, mas um leite puro, um leite que traz de fato o crescimento para a nossa vida, para que por esse leite, que é a palavra de Deus, vos seja dado o crescimento para a salvação. Falamos também da nossa comunhão com Cristo, unidade com Ele, como diz no versículo 4, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E no versículo 5 ele vai falar da nossa semelhança com Ele, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, como falamos, Pedro no versículo 5 ele vai tratar de assuntos do Velho Testamento, como a casa espiritual. Para a gente hoje, nós somos essa casa, mas para o povo do Velho Testamento era o templo. Lá no Velho Testamento existia o sacerdócio, e hoje nós somos esses sacerdotes, e eles ofereciam sacrifícios, e que nós oferecemos, sendo que através de Jesus Cristo, que são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, somente através de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre, a partir do versículo 6, e vamos abordar o que Pedro está dizendo aqui.
Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Esse texto é uma referência a Jesus Cristo, e ele vai dizer que Jesus é essa pedra angular. O que significa essa pedra angular? O que seria essa pedra angular? A pedra angular é um suporte visível a qual mantém a estabilidade de uma construção. Se essa pedra for retirada, a construção desaba. Então é a pedra principal de uma construção. Sendo ela retirada, a construção desaba. Então não podemos enxergar, não podemos entender uma vida cristã sem Jesus Cristo. Uma vida caminhando para o céu sem Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe um retorno para Deus sem Jesus Cristo. Não existe uma vida centrada em Deus sem Jesus Cristo. Não existe uma vida voltada para Deus sem Jesus Cristo. E não existe uma vida com a perspectiva dos céus sem Jesus Cristo. Foi Ele que trouxe para nós essa esperança, foi Ele que trouxe para nós a redenção, foi Ele que trouxe para nós a salvação, foi Jesus que trouxe para nós a transformação no nosso coração, para que hoje pudéssemos invocar o nome do Senhor, para que pudéssemos hoje nos relacionar com o nosso Deus através de Jesus Cristo. Então, além dessa pedra angular, que é a pedra principal, a pedra importante dessa construção, ele também é a pessoa eleita e preciosa aos olhos de Deus. Jesus é o eleito de Deus e precioso aos olhos de Deus, como também aos nossos olhos. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então podemos observar aqui que Jesus, ele é a base, Jesus, ele é o alicerce, Jesus, ele é a garantia, Jesus, ele é a nossa segurança, Jesus é a nossa âncora, Jesus é de fato a pessoa que garante para nós salvação. Não tem como existir salvação sem Jesus Cristo. Para os judeus era apenas confiar na lei. Para os judeus era apenas observar a lei de Moisés, e era nessa lei que eles tinham essa segurança, era essa lei que era a pedra angular, talvez a preciosidade para eles. Mas para a gente é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E olha o que é que diz, de fato, o versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então ele mostra aí essa contrapartida para os cristãos, os que creem, os que acreditam. Jesus é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Até para quem não crê, Jesus não deixa de ser Deus, Jesus não deixa de ser o Salvador, Jesus não deixa de ser o Senhor, até para quem não crê. Então em João capítulo 1, versículo 11, o João vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Então, mesmo sendo rejeitado pelos judeus, pelo seu povo, Jesus não deixou de cumprir sua missão, Jesus não deixou de ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É por isso que o texto diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra veio a ser a principal pedra angular. Até para os descrentes, Jesus é a pedra principal e angular. Até para os descrentes, ele é o Salvador. Até para os descrentes, ele é o Senhor, o Redentor. Agora, quando se trata de uma questão de rejeição, estão rejeitando a pedra principal. Não deixa Jesus de ser a pedra principal e a pedra angular por uma questão de incredulidade de alguém, seja dos judeus ou dos gentios. Ele não deixa de ser, porque ele é Deus. Deus não deixa de ser Deus por não acreditarmos, por não aceitarmos, por não abrirmos nosso coração. Ele continua sendo Deus, sendo que para os crentes a preciosidade, e para os descrentes ele também se torna a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra. Então, para os que não acreditam, Jesus acaba se tornando uma pedra de tropeço. Eles tropeçam
Eles tropeçam em Jesus Cristo, que é a rocha de ofensa. E olha o que é que diz o versículo 8: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles foram postos para isso. Então a gente observa que não são descrentes por acaso, são descrentes porque Deus estabeleceu dessa forma para que eles fossem descrentes, para que eles rejeitassem, para que eles fossem incrédulos, para que eles não aceitassem Jesus Cristo. Então não é uma vantagem, não é um motivo para que alguém se orgulhe ao rejeitar Jesus Cristo. Não é um motivo de orgulho para ninguém rejeitar Jesus Cristo, porque na medida que essa pessoa rejeita Jesus Cristo e se orgulha, nós podemos observar que o próprio Deus colocou essas pessoas para esse fim, para essa finalidade. Foi Deus que decidiu acerca dessa postura, desse comportamento de desobediência dessas pessoas. Foram postas para isso. Em Apocalipse, capítulo 3, vai falar sobre a igreja de Laodiceia, e diz assim, a partir do versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Então observe que os cristãos da igreja de Laodiceia estavam simplesmente rejeitando Jesus Cristo, estavam endurecendo o coração para Jesus Cristo, e ele repreende essa igreja, repreende esses cristãos, dando uma oportunidade. E se eles se mantivessem nessa incredulidade, eles morreriam nela e seriam rejeitados por Deus, porque rejeitaram Jesus Cristo. Então, não é uma vantagem para ninguém, não é um motivo de orgulho para ninguém rejeitar Jesus Cristo. É um motivo, sim, de vergonha, um motivo de reprovação por Deus, o comportamento de rejeição à pessoa de Jesus e à sua palavra.